Eu comecei um conteúdo e aí eu vi que, cara, fiz uma cagada, não era legal. Então, tanto que vocês viram que eu nem subi a aula de terça-feira. Vou acabar replicando ela, fica válido pelas discussões. Eu ia tentar fazer uma mudança, não ficou legal a mudança que eu imaginei, não. Vamos começar. Vocês viram que essa semana também não teve atividade no Moodle, né? Mas essa semana agora vai ter, sem dó nem piedade. Ok? Já falamos da segunda lei de Newton, vou relembrar ela aqui durante a aula de hoje. Hoje eu vou falar daquela que é a que causa mais confusão na gente. Parece que é fácil pra caramba, mas na realidade ela é a mais fácil de trazer. Sabe aquelas confusõezinhas de coisas que eu pergunto para vocês e a tua tendência é dar aquela resposta completamente intuitiva e completamente errada, pelo menos dentro dos padrões físicos? Comece a testar isso dentro de casa, comece a conversar com a mãe, com o pai, com o irmão de 5 anos, pelo menos ajude seu irmão a crescer sabendo física, que ele não cresça igual a você e tenha dificuldade de compreender física igual a você, igual a mim, né? Porque, cara, aprender física, uma das dificuldades é isso, é a gente lutar contra a nossa percepção intuitiva, tá bom? Por exemplo, a percepção intuitiva de vocês pode olhar para isso aqui e achar que é um javali, mas é um cavalo? Tá? Eu só não quero deixar mais claro que é um cavalo, porque está gravando, ficaria muito obsceno se eu quisesse deixar ele mais claro. Mas é um cavalo. Tudo bem? Falando em ficar obsceno, eu bato o olho no Hugo e eu lembro da Maria Clara chamando ele de africano, cara. Não tem jeito, não. Não, cara, que bom, né? Ó, que bom. Ou não, né? Pode até ser decepcionante. Moçoilos, então vamos começar. Então vamos falar da terceira lei de Newton. Olha só, a terceira lei de Newton não vai existir uma demonstração. Assim como a primeira e a segunda lei de Newton, elas são postulados, tá? É colocado, você vai usar isso como ponto de partida para fazer todas as suas análises. Mas ela parte de observações cotidianas. Por exemplo, a seguinte observação. Olha aqui para mim. Eu estou encostando na garrafa ou a garrafa que está encostando em mim? As duas coisas ao mesmo tempo. Partindo da ideia de que força é fruto da interação entre dois corpos, então fica um pouco complicado eu falar assim, ó, mas peraí, é interação entre dois corpos. O corpo A que está interagindo com o corpo B? Ou é o corpo B que está interagindo com o corpo A? É sempre as duas coisas simultaneamente. Tá? Então quando eu falo assim, olha, o corpo A está aplicando uma força no corpo B, é sinônimo de eu dizer, olha, então o corpo B também está aplicando uma força no corpo A. Porque força é fruto da interação entre dois corpos. E a interação é nas duas vias. Tudo bem? Se A interage com B, obrigatoriamente, B interage com A. Tudo bem? Se eu encosto no Hugo, o Hugo encosta em mim. Então a terceira lei de Newton é basicamente o seguinte: nada pode tocar sem ser tocado. Se você está encostando em alguém, esse alguém está encostando em você. Se você está aplicando uma força em alguém, esse alguém também está aplicando uma força em você. E como é que a gente mostra isso matematicamente? Tá vendo? Eu poderia acabar aqui, parece que é muito fácil. Tá? Como é que eu mostro isso matematicamente? Vamos chamar esse corpinho aqui de corpinho A e esse corpinho aqui de corpinho B. Tá? Faz de conta que eles estavam vindo correndo, pá! Um bateu no outro, houve uma interação. Corpinho A interagiu com o corpinho B. Se corpinho A interagiu com o corpinho B, então o corpinho A aplicou uma força em B. Essa força, eu vou escrever assim, ó, força que A aplica em B. Tudo bem? Mas peraí, se eu estou falando que o A aplicou uma força em B, então obrigatoriamente A interagiu com B. Mas se A interagiu com B, também posso interpretar B interagiu com A. Então B também aplicou uma força em A. E aí que está a essência da terceira lei de Newton. Força que B aplica em A. Ok?
Já desenhei e não expliquei, né? Bate o olho ali. Onde que está todo o contexto da terceira lei de Newton, que é chamado de ação e reação? Para toda ação existe uma reação. Muitas vezes no esporte os caras falam muito disso, né? As duas forças são iguais? Olha no desenho e me diz se as duas forças são iguais. Não. Não tem como elas serem iguais. Por quê? Toda vez que você pensar em força, você tem que olhar que força não é só o valor numérico. Forças são vetores. Tem módulo, direção e sentido. Dá uma olhada nos dois vetores. São iguais? Não. O que eles têm? Sentidos opostos. Tem a mesma direção, tem a mesma intensidade e sentidos opostos. Como é que eu mostro isso matematicamente? Como que eu escrevo isso matematicamente? Eu escrevo assim, ó. A força que A aplica em B é igual ao oposto da força que B aplica em A. Esse sinal de menos, nesse contexto aqui, não tem nada a ver com ser positivo ou ser negativo. Aquele sinal de menos ali, para quem ainda não sabe muito bem geometria analítica, aquele sinal de menos significa o seguinte, olha, do lado de cá eu tenho um vetor. Ok? Certo, Moisés? Então, peraí, se do lado de cá eu tenho um vetor que eu tenho um sinal de igualdade, do lado de lá também é um vetor. Ok? E o que está escrito aqui? Esse vetor tem mesmo módulo, mesma direção, ó, direção é a reta. Só que o sentido é o oposto. Tudo bem? Então aquele menos só indica o seguinte, olha, o vetor FAB tem um sentido oposto ao vetor FBA. Tudo certo? Então quando um corpo A interage com o corpo B, se o corpo A, acompanha comigo, se o corpo A aplicar uma força de 10 newtons horizontal para a direita no B, o que o B faz? 10 newtons horizontal para a esquerda. Tudo bem? Aí você começa a perguntar, ó, cara. Galera falou assim que foi você que fez a prova e mandou para todo mundo. O Tulhão que falou. Aí eu falei, são burros, confiar no Zé. Ué. Opa, não, peraí, dá a volta aqui, ó. Pode assim, passar vídeo? Pode, dá um tchau aí pra galera. Não, é porque ali a câmera tá ruim pra caramba. Certo? Então vamos lá, ó. Então o que acontece? Vou parar para pensar que a primeira coisa que você deveria pensar é o seguinte. Então, a pontuação nas lutas... Eu acompanho bastante luta, não sei se vocês gostam, eu gosto bastante de MMA. Primeira coisa que você estuda a terceira lei de Newton, a primeira coisa, então, a pontuação nas lutas está errado. Deveria tudo terminar empatado? Porque se o cara dá um soco de 10 newton no nariz de um, eu posso interpretar que ele deu uma narigada de 10 newtons na mão do outro. Está errado? Não. Então por que o cara que está dando soco está ganhando mais pontos? Entre aspas, né? Que o outro pode ganhar muito mais pontos. Né? Porque ninguém chega no meio da luta e cata assim, vou dar uma narigada no seu joelho. Ninguém faz isso. Mas assim, não seria muito eficaz, né? Mas a intensidade, quando o cara dá uma joelhada no nariz, o nariz também está dando uma narigada no joelho. Vocês conseguem entender por que será que o do nariz sai mais no prejuízo? Porque o nariz é mais frágil. Exatamente, né? É porque a intensidade da força é a mesma. Tá? Por isso que nunca vê numa luta um cara sair se gabando que deu uma queixada na mão do outro. Certo? Tudo bem? Então assim, mas a intensidade da força trocada é a mesma. Da mesma forma, um caminhão bate com um Fusca. Qual dos dois recebeu a força de maior intensidade? Nenhum. A intensidade da força trocada é a mesma. Na época que o Newton formulou, não existia MMA e também não existia caminhão e Fusca. Tá? E o Newton também não é conhecido, pelo menos eu não tenho nenhuma lembrança agora, de que o Newton fosse um cara muito didático.
que ele conseguisse exemplos, que ele conseguisse explicar de maneira bem precisa. Então o Newton, ele deu o exemplo de um cavalo puxando uma carroça. Isso eu ia pedir para não passar aqui. O Newton deu o exemplo de um cavalo puxando uma carroça. Aqui está o cavalo, aqui está a carroça. Certo? Quando o Newton deu o exemplo do cavalo puxando a carroça, ele falou assim, vê se vocês me entendem. Eu começo a frase, vocês continuam, tá bom? E aí eu vou com a pergunta. Se o cavalo puxa a carroça para frente, então, carroça puxa o cavalo. Vocês já estão pensando na conclusão, né? Peraí, então vamos lá. O cavalo aplica uma força de 10 newtons na carroça para frente. O que a carroça faz? Aplica uma força no cavalo de 10 newtons para trás. Vocês já estão pensando, já estão indo onde eu quero chegar, né? Se o cavalo puxa a carroça para frente com a força de 10, com a força. A carroça puxa o cavalo para trás com a força de mesma intensidade. Qual que é a pergunta que vocês estão se fazendo aí? Como que sai do lugar? Como que sai do lugar? Não adianta você falar assim, não sai, porque todo mundo já viu a carroça, todo mundo já viu um cavalo puxando a carroça. E já viu eles andando. Tá? Bom, peraí, vamos começar a pensar. Alguém me dá uma sugestão? Mas aí essas coisas estão sendo aplicadas no ponto que, por exemplo, tem aqui uma coisa que acontece com o cavalo, né? Aí o cavalo está pressionando... Não, tudo bem. Não, mas isso daí, por mais que eu vá retomar, é só tração. É só uma maneira de conectar um corpo ao outro. Tá? Lembra? O fio, a função do fio é ser um transmissor de forças. Então, não anula. O lance um está puxando para frente, o outro está puxando para trás. A roda. Mas ainda assim, tá certo. Todo mundo já viu que a roda, não existe carroça sem roda. Tá certo? Só que ainda assim, ainda daria o problema, porque se o cavalo puxa a carroça para frente e a carroça puxa o cavalo para trás, a tua intuição espera que essas forças se anulem, porque elas têm a mesma intensidade. Análogo ao que acontece com esses carrinhos, meus lindos carrinhos. Eles estão bem velhinhos. Comprei isso há um tempão atrás. Dá uma olhada, Você pensa assim, olha. Se eu puxar o meu carrinho para cá com a força de 10 newtons e puxar ele para cá com a força de 10 newtons, o que acontece com a força resultante? Quanto vale? 0. Então, a conclusão, ele não vai acelerar. Então, se ele estava inicialmente parado, ele vai continuar parado. Tudo bem? Eu vou mudar um pouquinho o exemplo. Parece que não, mas isso aqui é super perigoso. Olha, eu tô falando? Isso aqui é super perigoso, eu já machuquei, cara. Eu não sei se vocês perceberam, mas ali tem um negocinho que a hora que eu bater, ele dispara. Certo? Então assim, eu vou aplicar uma força na vertical. Só que essa força na vertical vai ser anulada com outras forças na vertical. Então a resultante na vertical dá 0. Só vai ter resultante na horizontal. Tá bom? Então, apliquei. Sem graça pra caramba, né? Mas lógico que ele tá sem graça. Por que ele não se moveu? Oi? Porque não teve ação. Não teve interação. Porque um corpo não aplica força nele mesmo. Ou seja, para que acontecesse alguma coisa, eu precisaria que tivesse quantos corpos? 2. Tá certo? Mas eu já pensei nisso. Por isso que eu trouxe 2 carrinhos. Certo? Então vamos ver aqui agora. Agora sim eu vou colocar 2 carrinhos. Dê uma olhada aqui. Aqui está o primeiro carrinho. Cara, isso aqui está quase quebrando de novo. Gente, eu tenho medo de machucar. Cara, uma vez isso aqui cortou feio meu dedo. Dê uma olhada. Um raciocínio um pouquinho errado é o seguinte, olha só, vocês já viram o que acontece, né? Eu vou bater aqui, vai liberar.
Carrinho A, carrinho B, ok? O que o carrinho A vai fazer? Empurrar o B para onde? Aponta para mim. Se a terceira lei de Newton for correta, o que o B vai fazer? Qual força mais intensa, menos intensa ou de igual intensidade? Então nem vou fazer experimento. Porque essas duas vão se cancelar. Certo, Hugo? Acho que ele vai cair. Não, mas aí agora você tem que me explicar então. Vamos lá? Vê. Ah, caiu nada, né? Vou dizer aqui assim, ó. As forças se anularam? Não. Por quê? Pensa um pouquinho. Por que elas não se anularam? Uma foi para um lado, a outra foi para o outro. Um carrinho acelerou para um lado, outro carrinho acelerou para o outro. Só que a gente esperava que as forças se anulassem. Não, olha, guarda isso daí. Já nós vamos entrar. Não, elas são instantâneas. O Tabata, você não estava no começo. A terceira lei de Newton, ela se baseia no seguinte. É impossível eu tocar sem ser tocado. Então, se eu estou encostando em você, se eu puser a mão, põe a mão no ombro da Maria. Você está com a mão no ombro da Maria Clara ou o ombro da Maria Clara está tocando a sua mão? As duas coisas. Simultaneamente, então quer dizer que as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Tudo bem? Então nós vamos considerar que essas duas forças ocorreram simultaneamente. A minha pergunta é por que elas não se anulam? A resposta é mais óbvia. Olha bem. Oi? Fala, te chama alguém falando. Elas são direções. Não é direção diferente, é a mesma direção. São sentidos diferentes. Só um minuto. Ó. Direção é a reta. Elas estão na mesma reta. O sentido que é oposto. Diga. Porque se o carro tivesse encostado numa parede, ele ia empurrar, só o carro ia andar. Sim, mas é que aí teria outra força, né? A interação do carrinho com a parede. E aí eu quero eliminar essa interação. Então tá, já que vocês estão pensando tanto nas rodas, se não tivesse roda, os dois iam ficar parados ou os dois iam acelerar? Então a roda não é o caso. Outro palpite. Vamos, Arthur. Tá pensando aí? Vamos, Natanael. Sei lá, o aplica e o outro recebe a força. Sim. O A aplica e o B recebe. Só que também o B aplica e o A recebe. É possível que um aplique uma força maior que o outro tem que ser... Nossa, era isso que eu estava esperando que alguém falasse, Hugo. E se eu estou esperando que alguém fale alguma coisa, porque essa coisa está errada. Não, mas é. Mas é interessante isso, porque assim, ó, vocês perceberam para onde foi o raciocínio do Hugo? A nossa cabeça trabalha assim. Você acaba de receber uma informação, essa informação parece contradizer a sua experiência. O que você faz em seguida? Você cria uma explicação que contraria a informação inicial. Porque não pode, porque a gente acabou de aprender que as duas forças têm que ter exatamente a mesma intensidade. E a pergunta é por que essa porcaria não cancela? Professor, como só cancelaria se você apertasse os dois em frente e apertasse no mesmo momento? Mas eu apertei no mesmo momento. Eu apertei aqui. Não, os dois de uma vez. Não. É. Aí eu ia aumentar a intensidade da força. Porque quem empurrou aqui foi só um. Se eu aperto aqui, é os dois, um empurrando o outro. Seria uma força maior, não é que seria mais rápido. A aceleração deveria ser maior. Professor, tem alguma coisa a ver com a massa? Não. Acho que a velocidade que... Vocês estão procurando pelo em ovo. Não, os dois saem com a mesma velocidade, aí sim, por conta da massa. Porque lembra, os dois recebem força de mesma intensidade. Não significa que eles vão ter a mesma aceleração. Se eles receberam força de mesma intensidade, quem é que tem que acelerar mais? O de menor massa. Tudo bem? Tipo assim, eles têm a mesma direção. Eles quem? Os vetores. As forças são na mesma direção. Só que tem sentidos opostos. Ótimo. Nesses sentidos opostos, poderia ter duas interações.
encontrando ou se afastando. Perfeito, ótimo. Então, nesse caso, eles estão se afastando. Porque se eles estivessem se encontrando, eles se anulariam. Não. Duas bolas de sinuca. Uma bate na outra, o sistema para? Não. Bate. Não, se eu falo a resposta, vocês não pensam. Vamos pensar um pouquinho mais. Olha só. Imagine que eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar uma força no Matheus. Eu vou pegar o braço. Eu vou pegar o braço do Matheus e eu vou puxar o Matheus para cá. Se eu quiser, o Arthur fala assim, não, quero anular essa força que está sendo aplicada no Matheus. O que o Arthur tem que fazer? Aplicar uma outra força em quem? Não, outra força de mesma direção em sentido oposto. Mas em quem que ele tem que aplicar essa outra força? E se ele aplicar essa outra força na Tabata? Mesma força, mesma intensidade, mesma direção em sentido oposto. Ele vai anular essa força que eu estou aplicando no Matheus? Não, mas são duas forças de mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos. Por que não está se anulando? São corpos... E aqui? São corpos diferentes. É a mesma coisa. Olha só. Ó, vamos em câmera lenta. A interage com B. A aplica uma força em quem? Tá vendo? Então olha aqui. Para anular essa força que o B recebeu, tem que ter outra força em quem? Para anular a força que o B recebeu, tem que ter outra força em quem? No B. Só que a outra força está aparecendo em quem? No A. Olha o que vocês estão querendo. Que uma força aplicada em A anule com uma força que está sendo aplicada em B. Ficou mais claro agora? Tudo bem? Então, para ação e reação se cancelam? Não. Por que motivo? Fala uma frasezinha que resume isso. Por que o para ação e reação não se anulam? Porque elas aparecem em corpos diferentes. Então o efeito vai ser individual. Depois que a gente dá a resposta, parece que é a coisa mais fácil do mundo, né? Quer ver? Vamos fazer o experimento de novo? Eu vou pôr ele aqui de costas, que isso aqui está quase quebrando. Cara, isso aqui eu comprei em 2007. Quando eu comecei a dar aula. Oi? Nossa, olha aí, Tulião, hein? Ó, olha aqui a diferença agora. Pronto, eu vou pôr minha mão aqui. O que aconteceu nesse corpo? A força anulou. Mas por que anulou? Porque ele recebeu força de quantos corpos? 2. Ele recebeu desse e recebeu desse. Certo? Ação e reação é isso. Cada corpo vai desenvolver o seu movimento independente. Ficou claro? Tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar mais exemplos aí antes de eu falar do cavalo e da carroça. Nós vamos entender o que acontece com o cavalo e com a carroça. Como é que você faz para nadar? Você pula na água primeiro. O que você faz? Esse movimento, o que você está fazendo? Empurrando a água para trás. Se você empurra a água para trás, o que a água faz? Te empurra para frente. Dá um outro exemplo aí de ação e reação cotidiana. Para andar, olha só, eu ponho o pé no chão, para andar, eu empurro o chão para trás. O que o chão faz comigo? Me empurra para frente. Só que aí vem outra pergunta. Se eu empurro o chão para trás, por que o chão não está acelerando para trás? Que a água até acelera. Você joga a água para trás. Por que o chão não está acelerando para trás? Isso, eu queria que a Tabata já viesse, ela disse assim, porque a força não é suficiente. Não. Por quê? Se o chão está parado, quer dizer que ele está interagindo com outros corpos que estão anulando essa força. Tudo bem? Ok?
Se eu quiser pular, o que eu tenho que fazer? Empurrar o chão para onde? Para baixo. Eu empurro o chão para baixo e o chão me empurra para cima. Tudo bem? Consegue outro exemplo aí? Vamos pensando em outros. A porta, o que tem a porta? Cadê a reação? Não, mas cadê a reação? Porque assim, ó, se eu puxo a porta para trás, poderia ser, ó, se eu puxo a porta para trás, a porta está me puxando para frente. Por que eu não estou sendo sugado? Porque eu estou interagindo com quem? Com o chão. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Já pararam para pensar que o cabo de guerra não faz muito sentido? Quem é que ganha o cabo de guerra? Vamos fazer uma competição de cabo de guerra aqui, ó. Vai eu, o Arthur, o Pedro, contra a Tabata. Quem é que deve ganhar essa? Quem deve ganhar essa disputa? Hã? Não. Porque vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Tá nós três aqui. Se eu aplico uma força muito grande no cabo, puxei o cabo com a força de 50 newtons, o que o cabo faz comigo? Me puxa para frente com 50. Quanto mais força eu aplicar no cabo, mais força eu também vou receber. O lance é a interação com o chão. Qual é a posição que você fica no cabo de guerra? Você não fica em pé bonitinho assim no cabo de guerra. Você fica assim, para quê? Você está empurrando o chão para onde? Para frente. Você está empurrando o chão para frente para que anular a força que você vai receber. Você empurra o chão para frente, o que o chão faz com você? Te empurra para trás. Certo? Senão você vai para frente. Para pegar essa situação do cabo de guerra, quer ver como é que a Tabata ganharia de nós? Imagine que o nosso cabo de guerra está da seguinte forma. Está a corda, aqui está a Tabata com um tênis bem emborrachado e a Tabata está pisando em um tatame. Eu, o Augusto e o Pedro estamos com patins de patinação no gelo, numa pista de gelo. Tem chance da gente ganhar isso? Não. Então você está vendo que não é a pessoa com maior capacidade de aplicar força que vai ganhar o cabo de guerra? Pela questão da ação e reação? Tudo bem? Entendido? Outra coisa, parou um carro na rua, acabou a bateria. Você desce, você vai empurrar o carro. Aí o cara acabou de sair da aula de física, você não vou empurrar o carro. Porque se eu empurrar o carro para frente, ele vai me empurrar para trás. Essas forças vão se anular, não vai adiantar nada. Qual o erro nesse raciocínio? Hã? Não, mas ótimo, mas qual o erro no raciocínio? Eu empurro o carro para frente, ele me empurra para trás, então essas forças se anulam. As forças não vão se anular, porque elas estão em corpos diferentes. Tá certo? Outra coisa. Como que eu consigo empurrar o carro também? Qual a posição que eu fico para empurrar o carro? Aqui. O lance é o que eu estou fazendo com o chão. Eu estou empurrando o chão para trás, para que o chão me empurre para frente. Tudo bem? Podemos explicar o nosso lindo cavalo agora? Então vamos lá. Oi? Eu acho que mais um javali, mas vamos lá. O cavalo empurra a carroça para frente. Eu estou colocando isso aqui, gente. Isso aqui é um mero transmissor de forças, tudo bem? Cavalo empurra a carroça, puxa a carroça para frente. Ó, força do cavalo na carroça. Coloquei o H porque se fosse FCC você não ia saber que é cavalo na carroça ou carroça no cavalo. Então coloquei o H de horse. Tudo bem? Seria horse e carroça. Vamos mexer um pouquinho com a... Não precisa ofender vocês, gente. É um cavalo. Ó.
Força do horse on a waggle. Waggle. Certo? Waggle, carroça. Tudo bem? Então, força do cavalo na carroça. O cavalo puxa a carroça para frente. O que a carroça faz? Puxa o cavalo para trás. Eu ia desenhar a força aqui, ia ficar meio chato. Força, waggle, horse. Ok? Tá. Aquelas duas forças se anulam, Cadmiel? Não, Cadmiel. Por quê? Demorou muito. Por que não se anulam, Cadmiel? Porque são corpos diferentes. Só que aí você olha aquele desenho e fala assim, não, mas ali tem alguma coisa errada, professor. Porque se for só aquele desenho, já entendi que não vai se anular. Mas então a carroça devia ir para frente e o cavalo para trás. Meu Deus, não. Deveria. Ah, é por isso que eu falei. Se fosse só esse desenho, é o que deveria acontecer. Porque só com esse desenho, o que eu estou deixando de lado? A interação cavalo-chão. O cavalo empurra o chão para trás. Força, cavalo, chão. Certo? F de floor. Para quem não sabe. Tudo bem? Se o cavalo empurra o chão para trás, o chão empurra o cavalo para frente. Qual força, qual interação, para que o sistema consiga andar, qual força deve ser, qual interação deve ser mais intensa? Cavalo-chão ou cavalo-carroça? Cavalo-chão. Daí o motivo de se colocar aquela também, até para proteger, né? Mas as ferraduras, essas coisas, todas que incrementam o contato com o chão. Daí o motivo de existir engenharia. Não no caso só engenharia civil, nem só engenharia elétrica, mas também engenharia mecânica. Porque os carros só... Gente, não adianta você falar assim, o carro anda por causa do motor. Coloca o motor no carro e suspende o carro e vê se ele anda. Para o carro andar, é preciso que tenha o quê? Contato com o chão. E para eu incrementar esse contato, o que os caras têm que fazer para incrementar os contatos com o chão? Pneu. O pneu incrementa o contato com o chão. Certo? O asfalto também tem que ser bom. Tudo porque o pneu roda, empurra o chão para trás e o chão empurra o carro para frente. Todo mundo entendido? Podemos parar por aqui já? Acabou a aula de hoje? Já sabem tudo sobre ação e reação? Diga. Tem, o Lucas falou um negócio aqui que é verdade, que eu não desenhei. Aqui também teria interação carroça-chão, né? Certo? Então vou desenhar aqui, Lucas. A roda faz o quê? Empurra, a roda gira, empurra o chão para trás. Putz, mas agora, como é que eu escrevo em inglês? Porque roda é wheel. É W também. Então, força da carroça. Não, força da roda no chão. Certo? RF. Roda no chão. Roda no chão. Então, se a roda empurra o chão para trás... Cara, essa pergunta do Lucas foi muito boa. Essa pergunta do Lucas foi muito boa. Dá uma olhada naquele sistema ali. Vamos ver se vocês estão bons. Vamos ver se eu já consegui fazer alguma coisa na cabecinha de vocês. Consegui vocês para raciocinar um pouquinho diferente, pelo menos em termos de física. Quando eu olho aquele sistema ali, ó, a carroça está recebendo duas forças para frente. Tudo bem? Só que o cavalo está recebendo duas forças. Uma para frente e uma para trás. Comecem a perceber que os pares ação e reação estão desenhando na mesma cor. Ok? Os pares ação e reação estão na mesma cor. Dá uma olhada aqui para o sistema
E me diga, qual dos dois sistemas vai ter a maior aceleração? Pensa um pouquinho. Não. Qual dos dois? O chão não acelera, né, gente? Ninguém anda, nossa, olha o chão. Empurraram ele de para trás. Ficaram força muito grande no chão. Vamos dar uma olhada aqui. Qual dos dois tem a maior aceleração? Vamos, Pedro, você que está com a cara meio desanimada hoje. Pedrão está meio triste. Vamos? Hã? Ótimo. Ô, gente, se eu falar que ou a carroça ou o cavalo está mais acelerado, vamos pensar assim, ó. A carroça está mais acelerada. Então ele começar andando e de repente a carroça sai correndo. E passar o cavalo. Aí o cavalo, ô carroça, segura um pouco aí. Agora, se o cavalo tiver mais acelerado, coitado de quem está aqui. O cavalo dispara na frente da carroça. Ou seja, olha como que a física se comporta. O sistema vai fazer o ajuste na intensidade dessas forças, de modo que a aceleração do sistema seja igual. Porque eles precisam se mover juntos, cara. Mas, tipo assim, a carroça teria potencial de acelerar mais do que o... Não. Se fosse aplicado, outra fosse puxando. Não. Quem é a carroça só se move por causa de quem? O cavalo. A carroça só se move por causa do cavalo. Então, assim, ó, sem a existência do cavalo nesse sistema, a carroça não vai... Não, eu tô ligada. É que eu tô dizendo assim, se a gente pegar e aplicar ali outra força puxando duas, como uma competição. Tá. Uma burro até uma moto puxando a carroça. Ela poderia. Só que se eu colocar o burro em cima da carroça para acelerar também. Tá? Eu entendi o que você está perguntando. Não, é cavalo. O que vocês estão rindo, gente? Ó, voltando aqui. Agora, então tá. Então, todo mundo concordou que carroça e cavalo vão ter a mesma aceleração. Olha, a pergunta agora é diferente. Qual dos dois está submetido à maior força resultante? Ó, quando você pensar na resposta, já pensa no porquê que você está dando essa resposta. Qual dos dois está submetido à maior força resultante? Não. Bom, pode até ser o cavalo, mas o motivo não é esse. Gente, vamos pensar matematicamente. Como é que se calcula a força resultante? Soma de todas as forças, que pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. O que acontece com a aceleração dos dois? É igual. Se os dois têm a mesma aceleração, qual que vai estar submetido à maior força resultante? O de maior massa. Normalmente quem tem maior massa? Cavalo ou carroça? Ó, cara, Tá, vamos entender que é o que tem maior massa. Tá? Porque existem carroças que são mais leves que cavalos. Tudo bem? Entendido? Tá vendo como é que um exemplo bestinha a gente consegue um monte de coisa? E é um monte desses exemplos que eu vou colocar nas questões. Vocês estão em semana de prova? Tá com muita prova? Vocês se fuderam. Além das provas, ainda tem os exercícios que eu vou colocar agora também. Não, cara, não deu. É que essa semana não deu para eu colocar, porque, cara, a Tábua provavelmente não percebeu, mas vocês perceberam que a correção da prova, eu fico em termos de 15 a 20 minutos por cada prova. De 15 a 20 minutos. Então dá muito trampo, cara. Eu realmente subestimei vocês. Eu acho que a prova... Quem nem olhou? Quem nem olhou? Se eu descobrir um dia que eu gasto... O sujeito só olha a nota e nem olha os comentários. Olha. Não, o Thiaguinho já é um desses. Mas essa galera que já vai ficar para física um semestre que vem de novo... Nem liga. Tudo bem? Bom, então, entendido? Então, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, então a gente já pode fazer um resumo. E praticamente acabou o curso de Física 1.
Nós temos agora um resumo. O resumo. A gente vai colocar as 3 leis de Newton, porque o que é a mecânica clássica? A partir das 3 leis de Newton, eu consigo dizer qualquer coisa acerca do movimento de um sistema. Vocês querem ver? Ó, primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela é aquela mais simplesinha, é a lei da inércia, né? Ela diz basicamente o seguinte, olha, tudo que ocorrer no referencial inercial vai ocorrer da mesma forma em qualquer outro referencial. De que maneira que eu posso ver isso? Se eu estou em um referencial inercial, é impossível, com experimentos dentro desse referencial, eu diferenciar se eu estou parado ou com velocidade constante. Tudo bem? Por isso que se você está num avião, e o avião está em linha reta, e você jogar a chave para cima, ela volta na sua mão ao invés de ficar para trás. Por isso que a ida no banheiro de um ônibus e a volta duram o mesmo tempo. Tá certo? Porque você não percebe o movimento que está no referencial inercial. Então a primeira lei é essa, que é a lei da inércia. Teria muito mais para se escrever, mas é só em revisão. A segunda lei de Newton, ela vai dizer basicamente o seguinte para nós, olha, o somatório de todas as forças que atuam em um corpo, presta atenção, aqui eu tenho uma soma vetorial, tá? Eu tenho uma soma de vetores. Se eu somar, se eu pego um corpo, vejo todas as interações dele, eu dou um nome para isso. Que nome que eu dou para isso? Somatório de todas as forças que atuam em um corpo? Tem um nome mais bonito? Força resultante. Força resultante. Como é que se calcula a força resultante? Massa vezes o vetor aceleração. Então a segunda lei de Newton diz o seguinte, olha, força é o que vai causar aceleração. Se tiver uma resultante, vai ter aceleração. Só que o tamanho dessa aceleração depende da massa que está sendo acelerada. Tudo bem? Por fim, temos a terceira lei de Newton, que é ação e reação. A terceira lei, ela vai nos dizer o seguinte, olha, se eu tiver uma interação entre dois corpos A e B, essa interação vai se dar da seguinte maneira. Lembrei de uma questão que a Bárbara colocou, mas não, é melhor eu comentar daqui depois. Essa é da Tabata, esqueci de novo. Tá? Essa interação se dá de modo que as duas forças têm a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Ou seja, FAB, vou trocar agora, tá? É o oposto do FBA. Lembra com essa anotação ali, tá? Quando eu coloco flechinha em cima, estou falando de vetor, não estou falando de valor numérico. Então, com isso aqui tudo, eu devo ser capaz de resolver qualquer problema de física. Não é exagero nenhum dizer que só com essas 3 leis o homem conseguiu chegar à Lua. Manipulando essas 3 leis. Ok? Porque você consegue fazer a previsão, você consegue traçar as órbitas. Show de bola? Tudo bem? Mas agora, aí vem a parte que eu me enganei na semana passada, que é o seguinte. Tudo bem, vocês podem virar para professor, mas agora eu preciso de mais ferramentas. Que mais ferramentas? Porque a minha lei que me permite fazer um cálculo é essa daqui. Só que esse cálculo me permite obter quem? Vamos ver se vocês estão espertos. Me permite obter quem aquele cálculo? Fala mais alto, Tabata. Esse cálculo me permite obter quem? Gente, está até com os pregos Guimarães, vocês já esqueceram? E está escrito aqui, cara. Força resultante. Traduzindo, eu só sei o resultado da ação total de todas as forças. Mas eu não sei calcular forças de maneira individual. Então, antes de eu começar a tentar aplicar isso aqui, eu preciso aprender a calcular as forças que existem na natureza. E aí, na semana passada, e essa parte eu retomo amanhã, eu falei de 2 tipos de forças que existem. Quais são os 2 tipos de forças que existem? Não. Os 2 tipos de forças que nós iremos tratar. Força de campo e força de
contato. Naquela altura eu preferi começar pela força de contato. Hoje eu vou começar a falar de forças de campo. Tá bom? Então vamos fazer um breve estudo sobre as forças de campo, cara. E aí vocês vão ver como a natureza se comporta de uma maneira sensacional. Forças de campo. Cara, primeiro, olha o nome. Força de campo. Tá? O nome não é à toa. Vocês já ouviram falar nos nomes campo elétrico. Vocês já ouviram falar no nome campo magnético. Vocês já ouviram falar em campo gravitacional. Tá ok? Então, de que maneira que eu vou entender isso daqui, ó? Força de campo, ela é a interação entre dois corpos. Só que, cara, é muito estranho, porque os dois corpos não precisam estar em contato para que um sinta a presença do outro. Os corpos têm determinadas propriedades que permitem um detectar a presença do outro. Por exemplo, como é que eu detecto aqui, ó? Que propriedade que eu tenho que me permite detectar que o Lucas está ali? Gente, eu faço umas perguntas, vocês ficam me olhando com a cara que eu estou falando um negócio tão filosófico. Nossa, olha que negócio. Que porra, eu estou olhando, caralho. Cadê o Lucas? A visão. Só que, de alguma outra forma, alguns corpos têm algumas propriedades que permitem a eles saber se alguém está próximo ou não. E são essas propriedades que vão permitir dar interação e garantir o tipo de interação. O primeiro tipo de interação que eu vou falar para vocês, cara, é muito show. É a força de interação gravitacional. Cara, olha que negócio legal. Essa daqui também foi vista pelo nosso amigo Sir Isaac Newton. Tá? A interação gravitacional. Cara, interação gravitacional é interação entre dois corpos. Eu tenho dois corpos, um distante do outro, um percebe a presença do outro. Aí a pergunta tá bom, mas como que um detecta a presença do outro? O que ele precisa ter para detectar a presença do outro? Primeira coisa, sabe o que o corpo precisa ter? A interação gravitacional, perfeito, ela é a interação entre corpos que possuam massa. Eu vou bagunçar a cabeça de vocês, mas eu sei que eu devia ficar quieto, mas eu devo. A massa que aparece ali não é necessariamente essa mesma massa aqui. Só que no fundo elas acabam tendo o mesmo valor, então a gente fala que é a mesma, mas não é. Tá? Ela só tem a mesma massa. Essa daqui é chamada massa inercial e essa daqui é chamada de massa gravitacional. Cara, então peraí, você vai falar, seu professor, dois corpos que têm massa, um detecta a presença do outro? Sim. E aplica força no outro. Com um detalhe. Fazer uma pergunta agora, essa vai ser meio estranha. Essa sim, vocês ficam olhando com essa cara de bosta que vocês ficam me olhando. Quantos tipos de massa existem? Talharim? Não. Massa é medida em várias unidades, mas quantos tipos de massa existem? Não! Massa é massa. Oi? Exatamente por isso. Tá bom. A pergunta correta seria: quantos tipos de massa gravitacional existem? A gente só fala massa, sem citar inercial e gravitacional, porque elas acabam sendo iguais. Tá bom? Só tem um tipo. Mas como assim? Vai ficar mais claro na hora que eu falar da próxima força. Mas ninguém nunca falou em massa negativa, né? Vocês só falam em massa. É até meio estranho, né? Você nem fala massa positiva. Você fala massa. Por quê? Porque só existe um tipo de massa. Tudo bem? Então tá. Por conta de só existir... olha só. Por conta de só existir um tipo de massa, só existe um tipo de força gravitacional. Porque só existe um tipo de massa. Se só existe um tipo de força gravitacional, essa força gravitacional, ela é sempre atrativa. É uma força de atração. Ou seja, cara, olha que negócio legal. Tem um corpo, por exemplo, Matheus, eu tenho massa. Você tem massa.
Eu estou te atraindo. Está sentindo? Olha. Lógico que está sentindo. Só que olha só. Olha só. Quem é que está sendo mais atraído por mim? O Mateus ou o Lucas? O Lucas. Oi? Está mais perto. Essa força depende diretamente da distância. Tudo bem? Agora, vamos olhar para o Mateus. Quem é que está... Ô, Arthur, eu ia usar você como exemplo. Agora espera lá. Agora volta aí. Agora volta aí. Olha só. O Mateus está se sentindo atraído pela Maria Clara e pelo Arthur. Quem é que está atraindo mais o Mateus agora? Com certeza o Arthur. Só que agora, bom, é um palpite. Vou dar um palpite, por favor, por 2 motivos. Primeiro, porque o Arthur está mais próximo. Segundo, porque aparentemente o Arthur tem mais massa que a Maria Clara. Certo? Então, olha só. Arthur, pode ir lá tomar a sua água. Olha lá, agora fica bem pertinho. Agora a atração. Agora só que tem um detalhe. Cara, tudo bem. Vocês falam, não, professor, você deve estar mentindo para nós. Porque assim, se o Mateus estava sendo atraído pelo Arthur, por que eles não iam e encontravam-se um com o outro? Porque além de estar interagindo com o Arthur, com quem mais que o Mateus está interagindo? Com o chão. Ou seja, se existe essa força de atração e ele não está sendo atraído, é porque ele está interagindo com outros corpos. Ah, professor, quer dizer então que se eu colocasse Mateus e Arthur no vácuo, eles iriam se encontrar? E conviver juntos? Sim. O que vocês estão rindo? É verdade. Eles iam se encontrar. A alegria do Mateus. Vai sonhar com isso hoje, hein, Mateus? Igual a musiquinha dos pregos Guimarães. Tudo bem? Olha só. Agora, então vamos aprender a calcular. Vou mostrar para vocês como é que se calcula. Deixa eu perguntar um negócio. Se estiver... eu e o Mateus, a mesma distância do Lucas. Quem é que vai ser mais atraído pelo Lucas? Quem é que vai ser? Eu. Por quê? Maior massa. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é a seguinte. A interação gravitacional, presta atenção, ó. O módulo da força gravitacional, tá vendo isso aqui? Ó, tô falando da intensidade da força gravitacional. Tudo bem? A intensidade da força gravitacional, ela é diretamente proporcional à massa dos 2 corpos que estão interagindo. Tudo bem? Porque, olha lá, já que o Arthur voltou, vamos voltar para falar interação Arthur-Mateus. Olha só, fica até romântico. O Mateus está atraindo o Arthur ou o Arthur está atraindo o Mateus? As duas. E olha como essa atração é recíproca. Quem é que está atraindo o outro com maior intensidade? Vocês estão contrariando a ação e reação. Se o Mateus atrai o Arthur atrai o Mateus. Com a força de maior, menor ou igual a intensidade? Igual a intensidade. Olha que romântico. Tem nem motivo para ficar com ciúme um do outro. Não, mas eu te atraio com a mesma intensidade, olha. Tudo bem? É recíproco. Certo? Você está rindo aí, Rian, mas você também está atraindo o Pedro com a mesma intensidade agora. Todo mundo está se atraindo. Olha os outros rindo, vocês também, seus bobocas. Vocês estão muito mais atraídos pelos meninos aí ao seu redor que os meninos aqui. Certo? Só que tem um outro detalhe. Ou seja, se aumentar a massa, aumenta a interação. Cara, só que presta atenção. É isso que justifica o fato de eu pegar isso daqui e ele cair.
Porque ele está sentindo a atração gravitacional de um corpo de massa muito grande. Qual corpo de massa muito grande que ele está sentindo a atração? A Terra. Então ele sente a atração da Terra. Essa é a atração gravitacional. Se tivesse na Lua, ele também sentiria a atração da Lua. Só que a massa da Lua é o quê? Menor. Portanto, ele cairia mais lentamente. Tudo bem? Entendido? Vocês perceberam que até agora eu só falei como funciona? Eu não falei por que funciona? Porque uma pergunta que caberia tá bom, por que massa atrai massa? Ou como massa atrai massa? Como que uma massa gravitacional detecta a presença de outra? Isso daqui o Einstein descobriu. Tá? Eu vou falar assim, bem por cima, mas é bem por cima mesmo. Porque a descoberta do Einstein ela é puramente matemática. É a manipulação matemática que permite você entender o mundo. Mas eu vou te dar uma ideia. O que o Einstein descobriu? O Einstein descobriu o seguinte, olha, espaço e tempo, que a gente entende como sendo coisas separadas, elas não são separadas, elas estão unidas. Você não altera o espaço sem alterar o tempo. Você não altera o tempo sem alterar o espaço. Tá? Deixa eu abrir um parênteses, já eu volto aqui. Eu gosto muito de falar disso, que a hora que eu não é a minha intenção, mas eu gosto muito de misturar um pouquinho, falar de ciência e religião. Porque acontece o seguinte, em particular, tá? eu em particular, sou ateu. Porém, e por muito, eu digo que eu sou um ateu não praticante. Porque o ateu, ele faz questão de ficar falando que é ateu, querendo provar o tempo todo que Deus não existe, né? Tá? Eu não sou assim, eu sou um ateu não praticante. Então eu valorizo muito. Só que por muito tempo, eu era um ateu assim, que queria ficar mostrando para as pessoas que Deus não existe e ficar dando a minha argumentação. Até que eu percebi que isso era besteira. Só que acontece um detalhe. Você pode perguntar, cara, seria possível para um físico acreditar em Deus? Cara, é perfeitamente possível. Se você estudar física aprofundadamente mesmo, você vai ver que é perfeitamente possível. E aqui, assim, a teoria da relatividade, ela te dá essa ideia. Ao longo da história, uma pergunta que sempre rondou a cabeça das pessoas, cristãos, vamos pegar assim, os cristãos, os que creem em Deus, não sei outras religiões, era a seguinte: o que Deus fazia antes de fazer o universo? Antes de fazer o mundo? Há quem diga que Santo Agostinho deu uma resposta. Santo Agostinho, não sei se é verdade, tá? Deu a seguinte resposta: olha, antes de fazer o mundo, Deus estava fazendo o inferno, para colocar lá pessoas que se atrevem a fazer esse tipo de pergunta. Tá? Então talvez, não sei se é verdade, mas talvez por isso as pessoas tinham tanto medo de questionar. Só que tem uma resposta do Santo Agostinho que eu gosto mais, que é o seguinte: olha, presta atenção, essa pergunta não faz sentido algum. Por quê? Porque quando você pergunta o que Deus fazia antes, você está perguntando como que ele gastava o tempo antes. Então você está fazendo uma pergunta sobre tempo. Tudo bem? Isso não faz sentido, porque Deus criou o tempo. Então, sem Deus, sem a criação do tempo, não existe o antes. Então Deus criou o tempo. E aí então só faz sentido você questionar a partir daquele momento que ele criou o tempo. Certo? Em que momento ele criou o tempo? E Deus disse, faça-se a luz. Entenderam? Tá. Vamos voltar. A teoria do Einstein, ela matematicamente, ela foi muito bem sucedida para explicar inúmeros fenômenos. Inclusive, uma das comprovações da teoria do Einstein foi feita aqui no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. Tá? Foi feito um experimento, precisava ser em Sobral por conta de um eclipse, e você só tinha uma chance para comprovar a teoria da relatividade. Simultaneamente o Brasil e uma cidade na África, não lembro qual, Sobral, no Ceará, uma cidade na África. Tá? Então, ela já era bem sólida, quando um padre
um padre belga chamado Georges Lemaitre. Ele começou a físico, padre e doutor em física. Ele começou a analisar e ele começou a perceber o seguinte, cara, as equações do Einstein, elas indicam o seguinte, o universo está crescendo. O universo não é estático. A cada segundo, o universo cresce. E aí a conclusão foi a seguinte, peraí, se a cada segundo o universo cresce, o que vai acontecer amanhã? O universo vai ser maior. Mas e ontem? Como que era o universo ontem? Menor que hoje. E anteontem? Se você for voltando, existia um instante que o universo era minúsculo. Talvez cabia na ponta dessa chave. E o Lemaitre fez esses cálculos. Pelos cálculos a partir do Einstein, isso foi há 4,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, Lemaitre calculou o dia da criação do universo. O Einstein olhou para aquelas contas e o Einstein falou assim para ele, sua matemática é muito boa, mas a sua física é abominável. Porque, olha que interessante, por uma questão de fé, o Einstein não acreditava nisso. Por uma questão de fé, o Einstein acreditava que o universo tinha que ser imutável, sempre parado. Só que o Einstein não podia negar que os cálculos do Lemaitre estavam corretos. Você sabe o que o Einstein fez? Duvidou da própria teoria. Achou que ele tinha errado alguma coisa. Passou boa parte do restante da sua vida atrás de corrigir essa teoria e achar onde que ele tinha errado. Uma coisa que ele batizou com o nome de constante cosmológica. Tá? O termo Big Bang, ele nasce dessa ideia do Lemaitre como tirando sarro. Os caras tiravam sarro do Lemaitre. E também porque ele era padre. Acha um padre falar? Então, assim, big, como que pode ser big? Grande? Se estava tudo aqui, uma pontinha, não tem como ter sido grande. Então, o termo ele nasce para tirar sarro. Entretanto, passado uns 5, 10, não lembro, uns caras trabalhando, engenheiros, uma classe de engenheiro eletricista, né, engenheiro de telecomunicação, Penzias e Wilson, trabalhando para detectar que tinha umas antenas na cidade americana, que estava dando muito ruído. Aí eles acharam que era cocô de pomba, limparam, depois sumiram com as pombas voltaram, aí mataram as pombas. Cara, foram investigar, o ruído não ia embora. Aí vai, cara, vamos analisar esse ruído. Aí fizeram um cálculo de desde quando que esse ruído existe. Fizeram os cálculos e chegaram a 4,5 bilhões de anos. Exatamente o tempo que o Lemaitre tinha obtido, que era o início da criação do universo. Os caras identificaram que aqueles chiados eram restícios do dia da criação do universo. Naquele dia foi comprovada a teoria do Georges Lemaitre, que o universo surgiu no Big Bang. Tá? Em termos religiosos, pelo menos acho que o Papa João Paulo II acomodou isso, porque a hora que você pega a Bíblia, e Deus disse, faça-se a luz. Quem que explica o que é o faça-se a luz? Pode ter sido esse momento. E aí, para aqueles que não acreditam em Deus, ainda surgia a pergunta, tá bom, se o universo surgiu no instante do Big Bang, o que tinha antes? Vou dar a resposta científica, isso não é achismo, isso é ciência. Sabe o que tinha antes? Essa pergunta não faz sentido. Porque no instante do Big Bang foi criado tempo. A percepção de... E vocês percebem que a resposta científica e a resposta religiosa são exatamente a mesma? Tá? Então, assim, que eu falo que não precisa diferenciar uma coisa da outra. Então, retomando para falar, o que o Einstein descobriu? Por conta desse... o Einstein descobriu, não. O que a teoria da relatividade nos diz? Por conta desse explosão, a todo momento está criando-se espaço e tempo. Então as duas coisas estão entrelaçadas. Espaço e tempo. Se você quiser imaginar como que funciona esse tecido do espaço-tempo, imagine uma cama elástica. Imaginaram a cama elástica? Aquilo ali é o tecido do espaço-tempo.
Não é uma coisa muito boa, porque a cama elástica é 2D e o tecido espaço-tempo é 3D. Agora imagine que eu pegue bolinhas de gude, bolinhas pequenininhas. Sabe o que é bolinha de gude? Sabe? E eu jogo algumas bolinhas de gude nessa cama elástica. Vocês concordam que essas bolinhas de gude praticamente não vão mexer na cama elástica? Vai ficar paradinha ali assim. Ela pode fazer assim, mas assim muito pequenininho, né? Por que elas não vão conseguir mexer pouquinho a cama elástica? Porque a massa delas é muito pequena. Agora imagine que no meio eu pego uma bolona de boliche e coloque a bolona de boliche no meio. O que acontece com a cama elástica? Ela distorce. Ou seja, uma massa grande distorce o tecido do espaço-tempo. O que acontece com as bolinhas que estão em volta? Elas vão se mover em direção, o quê? Vão se mover ao longo da deformação do tecido espaço-tempo. Essa é a origem da força gravitacional. Interestelar estaria correto cientificamente? Cara, eu nunca assisti esse filme. Nunca assisti. Cara, eu não tenho tempo para nada, cara, de verdade. Certo? Mas eu já ouvi alguns comentários que sim. Porque um buraco negro é uma região de tanta concentração de massa que ele distorce completamente o espaço-tempo. E aí tudo que passa por perto cai lá dentro. Entenderam? Então, assim, por que nós somos as bolinhas de gude? A Terra é essa bolona de boliche. Nós estamos nos movendo na deformação do tecido do espaço-tempo. Tudo bem? Mas isso aqui, cara, eu falei assim, ó, eu não vou nem falar que é o básico do elementar, eu fiz uma visualização pictórica para vocês verem que é o seguinte, olha, essa daqui tem uma explicação. Porque as outras duas que eu vou falar ainda não tem. Tá bom? Então, mas o que a gente sabe? Então, quanto maior a massa, maior a interação gravitacional. Tudo bem? Só que a interação gravitacional, ela cai inversamente com o quadrado da distância. Eu escrevi isso da seguinte forma. 1 por d quadrado. O que significa isso, meu povo? Eu estou a uma distância de 1 metro do Mateus. Estamos sendo atraídos. Se eu dobrar a distância, a interação cai 4 vezes. A intensidade cai 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a interação diminui 9 vezes. Ou seja, é uma força que ela diminui muito rápido com a distância. Tudo bem? Só que nós não estamos acostumados a apresentar fórmulas na forma de proporcionalidade. A gente sempre está acostumado a apresentar isso na forma de igualdade. Bom, e se eu tenho uma relação de proporcionalidade, eu só consigo transformá-la numa relação de igualdade. Ó, tem emão, tem eminho, tenho dividido por d quadrado. Se eu deixasse dessa forma, ainda seria uma relação de proporcionalidade. Para virar uma igualdade, eu preciso colocar uma constante aqui. A constante que a gente coloca, ela é chamada de constante gravitacional. E aí o próximo passo é só determinar essa constante gravitacional. Tá? Eu acho que eu lembro ela de cabeça. A constante gravitacional, e isso vai explicar, o valor dela vai explicar por que é tão difícil a gente detectar essa força entre nossos corpos, porque essa constante ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Tudo bem? Vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Tudo bem? Ali na unidade você está mostrando que a força depende tanto da distância quanto da massa. Tudo bem? Estamos juntos? Estamos juntos ou não? Ok? Então, essa é a primeira interação que a gente vê. Essa constante, na realidade, pode ser o que você quiser. Dá uma olhada na unidade. O que está aparecendo aqui na unidade da constante?
Newton, metro e quilograma. Essa constante, na realidade, ela é um ajuste para os sistemas de unidade. Porque o que é medir alguma coisa? Toda vez que você está medindo, você está comparando. Então, se eu estou medindo a minha massa hoje é 95 quilogramas. Qual o significado disso? Que a minha massa é idêntica à massa de 95 litros de água. Então, eu estou comparando a minha massa com a massa de 1 litro de água. Se eu quisesse comparar com qualquer outra coisa, sei lá, fala uma outra coisa, o que seria legal comparar? Ao invés de comparar com litro de água. Ah, não, mas ele está usando água do mesmo jeito. Não. Se comparar com feijão... Não, tipo assim, 1 quilo, aí tem 95 quilos. Cerveja, esse cara volta para uma coisa. Sei lá, alguma coisa que tenha a massa bem definida, a gente não... sei lá, vamos pensar... o Thiaguinho tem 40... Thiaguinho tem 40 quilogramas. Então o Thiaguinho vai ser a unidade de medida de massa. Tá? Então eu poderia falar que eu peso 2,3 Thiaguinhos. Se eu troco a unidade, vai trocar isso daqui também. Tá ok? Então, na realidade, essa constante, ela é um ajuste de unidades. Então você pode fazer ela fazer o valor que você quiser. Tudo bem? Eu consigo achar um sistema de unidades que essa constante vale 1. Só que eu tenho que trocar a unidade de massa, tenho que trocar a unidade de distância. Certo? Tudo bem? Então, falamos aqui da primeira interação, que é a interação gravitacional. Eu não vou falar da outra agora, não. Eu vou falar da outra amanhã, mas eu vou encerrar com a interação gravitacional. Não, vou encerrar agora com tudo. E depois, se eu falar tudo que eu quero agora, fica muita coisa para eu pôr. Não, vou encerrar agora. Esqueci que tem aula amanhã, né? Eu tô achando que se fosse semana que vem, eu não encerraria. Então, realmente vai ter muita coisa. Mas eu vou... Se eu colocar bastante exercício, eu vou seguir a dica da Tabata, tá? Coloco, dou um tempo a mais para fazer. Certo? Desde que ela e a Maria parem de mexer no celular e ela também. Ó. Maria. Ian. Ó. Vou fazer uma outra interpretação da força gravitacional. Tudo bem? Vou fazer uma outra interpretação da força gravitacional. Então prestem atenção aqui, concentrem-se em mim, por favor. Que aí eu já acabo. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que você tem um corpo bem grande. Mas não você. Tá? Imagine você está perto de um corpo de uma massa muito, 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 muito grande. Você está orbitando já. Né? Por exemplo, Terra, Lua. Tudo bem? Só mais ou menos, mas também. E aí eu vou calcular a força que você recebe desse planeta. Quando eu for calcular, o módulo da força... O módulo da força gravitacional, você vai calcular o seguinte. Tá ali a equação, né? Vai ser a sua massa vezes quanto? Eu errei a ordem, né? Vezes G vezes Emão dividido pelo quadrado da distância. Eu coloquei aquilo ali daquele jeito de propósito. Não foi à toa. Porque se o planeta é muito grande, por exemplo, está contando ali a distância, né? Que distância que eu estou do planeta? Na realidade, essa pergunta fica... Na realidade, aquela distância é a distância que você está ao centro da Terra. Que distância que eu estou do centro da Terra? O raio da Terra. 6.400 quilômetros. Tudo bem? E agora que eu subi na cadeira? Estou mais longe do raio da Terra? Sim. Você acha que isso vai fazer muita diferença ali naquela conta? Não. Então eu posso dizer assim, que próximo à superfície da Terra, todo mundo está à mesma distância do centro da Terra. Certo? Então isso aqui é constante, isso aqui é constante, tudo isso aqui é constante. Sabe do que eu vou chamar essa coisa aqui, tudo que é constante? Isso daqui tudo depende de quê? Exclusivamente do planeta.
Então, eu vou chamar isso aqui de campo gravitacional. Tudo bem? Professor, parece um pouco aquela fórmula clássica da aceleração. Mas tem que ter essa estrutura, porque força causa aceleração. Tá? Então, quando eu estiver próximo à superfície da Terra, essa força aqui, eu não vou chamar de força gravitacional. Mas lembra, qual que é a ideia? Se eu estou próximo à superfície da Terra, ou próximo à superfície de um planeta, eu vou entender que a distância ao centro do planeta não muda. Traduzindo, esse trecho todo aqui é constante. E aí esse trecho eu vou chamá-lo de campo gravitacional. E essa força eu não vou chamá-la de força gravitacional. Eu vou chamá-la de força-peso. Então a força-peso é a força gravitacional próxima à superfície de um planeta. Tudo bem? E como é que eu vou calcular essa força? Bom, essa força vai ser sempre massa vezes o campo gravitacional. Presta atenção que agora eu não estou falando mais de módulo, eu estou colocando em notação científica. Tudo bem? Ah, professor, aquela gravidade é a mesma que eu fiz cálculo atrás? É, mas a interpretação vai ser diferente. Quanto que valia aquela lá? 10 metros por segundo. Aquela vai continuar valendo 10. Pode ser metros por segundo, só que eu vou entender isso daqui da seguinte forma. O módulo de G, eu vou entender da seguinte forma. 10 newtons por quilograma. Porque agora eu não estou mais falando de aceleração diretamente, eu estou falando de força. Então o que eu estou querendo dizer? Que cada 1 quilograma que estiver próximo à superfície do planeta, Terra, sofre uma força de quanto? De 10 newtons. Certo? Então, se eu pegar um corpo de 2 quilogramas, ele vai ser atraído pelo planeta por uma força de 20 newtons. Tudo bem? Certo? Então, em cima da